Então, a prioridade número um era aumentar o número de clientes. E então, uma vez que o volume começou a aumentar, a prioridade passou a ser garantir que as operações pudessem funcionar sem problemas. Ei, Você vai gostar da entrevista com Sarah Makin, da Makin Wellness. Nós conversamos sobre como escalar uma startup de saúde mental remota para dezenas de funcionários e milhões de dólares em receita em apenas alguns anos. Também falamos sobre como ela teve clareza de visão por mais de uma década enquanto construía essa empresa e como ela pensou em gerenciar o mundo complexo da faturamento médico. Tudo isso e muito mais. Fique com a gente. Sara, bem-vinda ao podcast, ansioso para conversar. obrigada por me receber, estou animada por estar aqui. Então, quero começar dizendo que já conheço a Makin Wellness há alguns anos. Já nos conhecíamos antes. Você veio ao primeiro Going Deep Summit, anos atrás. E eu não tinha percebido a dimensão do empreendimento que você vem construindo aqui nos últimos anos. Então, você pode nos dar um ponto de partida e depois dizer onde a Makin Wellness está atualmente e o que eles estão fazendo? Sim, com certeza. Eu fundei a Making Wellness em 2017 com a intenção de ajudar milhões de pessoas a se curarem e voltarem a ser felizes através de uma terapia de excelência. E quando comecei, era só eu, sem investidores anjos, sem capital de risco, nada disso. Era só eu e os meus US$ 4.000 que eu tinha. E desde então, basicamente, crescemos entre 100 e 247% ano após ano. E agora temos cerca de 50 membros na equipe. Temos licença para atuar na Pensilvânia e estamos crescendo exponencialmente, o que tem sido muito empolgante. E toda a terapia que é oferecida aos pacientes, clientes, eu gostaria de saber qual é o termo que vocês usam dentro da organização. Tudo é oferecido virtualmente? Sim, sim. Então, o nosso modelo na Makin Wellness é totalmente de atendimento remoto. Então, nossas profissionais são treinadas para oferecer terapia online, baseada em evidências, para que nossas clientes possam sentir uma redução dos sintomas e começar a viver a vida que realmente desejam viver. E você disse logo aqui no começo que começou com essa visão de oferecer um cuidado melhor para milhões de pessoas. Você já tinha essa visão tão claramente articulada logo de início? Porque eu já passei por algumas situações. Algumas empresas já têm a visão desde o início, como se eu visse 10 passos à frente e só faltasse descobrir os 8 do meio. Algumas começam com uma ideia central, mas ao ganhar impulso percebem preciso de uma visão mais focada. E também existem empresas que, não quero dizer que não têm visão, mas é como se fossem limitadas o tempo todo e continuam apenas, sabe, servindo sorvete, ou seja lá qual for a atividade pela qual a empresa é responsável. Sim, sim, essa é uma ótima pergunta, Aaron Watson. Então, minha visão realmente começou anos antes de eu abrir o negócio. Uau! Na verdade, eu fiz faculdade de psicologia e aconselhamento, porque sempre foi meu sonho, desde que eu tinha uns 12 ou 13 anos, ter uma grande empresa de saúde mental. Uau! Então, sempre foi minha intenção. E eu realmente me lembro na pós-graduação, quando teve uma aula, eu não lembro exatamente qual era o curso, mas estávamos compartilhando o que íamos fazer com a nossa formação e todo mundo dava respostas meio normais, tipo, quero trabalhar em uma escola, quero trabalhar em uma clínica. E aí estava eu dizendo: vou ter uma empresa com licença para atuar em todos os estados, com pelo menos 100 unidades, e vamos oferecer terapia. E eu me lembro de alguns colegas me olhando, tipo: o quê? Quem responde assim? E eu pensava: por que você não iria querer ter uma organização assim? Então, eu não percebi o quanto era estranho pensar desse jeito ou ter visões assim, mas eu sempre fui assim, sempre tive esse jeito. Então, Você aprendeu isso com algum modelo a seguir ou mentor que tivesse uma grande empresa própria, talvez em outro setor? essa é uma ótima pergunta. Eu realmente sinto que isso está no meu sangue, porque meu avô era empreendedor, certo? E isso era do lado do meu pai, do lado da minha mãe e do lado do meu pai. Muitas pessoas trabalhavam na área da saúde, então eu cresci muito acostumada com o sistema de saúde. E eu sempre fui muito empreendedora. Quero dizer, desde criança, eu lembro que meu primeiro empreendimento foi entrega de limonada, porque bancas de limonada simplesmente não eram inovadoras o suficiente. Isso é incrível. Então, eu sempre fui assim, eu acho. Muito legal.
Então, uma das coisas, um dos vieses que eu trago para essa conversa e que eu trouxe da primeira vez que um amigo em comum sugeriu essa entrevista é um certo ceticismo em relação à terapia de modo geral. E não estou dizendo que não existam, eu sei que existem problemas de saúde mental, que há pessoas que lutam com isso. Eu sei, sem dúvida, que há pessoas que relatam benefícios substanciais ao fazer algum tipo de terapia. Acho que talvez nem seja necessário fazer isso e destrinchar meus vieses aqui. A entrevista está seguindo por um caminho, mas o que eu queria te perguntar é sobre os modelos de cuidado baseados em evidências que você mencionou. Você pode falar um pouco para as pessoas que talvez tenham um ceticismo parecido com o meu? Sobre como você pensa em qual tipo de cuidado oferecer que seja baseado em evidências e válido? E como indivíduo, podemos passar pelo mundo tentando tomar esse tipo de decisão por nós mesmos? Com certeza. É importante ter as informações corretas. Assim, quando alguém procura um terapeuta, aumenta as chances de sucesso. Então, uma das coisas mais importantes para os resultados é garantir que você esteja consultando um terapeuta com quem realmente se sinta confortável, porque se você não se sente confortável quando está conversando com ele, se não sente que existe uma conexão, isso significa que a aliança terapêutica realmente não está presente. E se não se sente confortável, não vai compartilhar o que acontece, independentemente do que ele diga ou faça. Então, a primeira coisa é, sempre que você estiver se conectando com um terapeuta, se você não se sente confortável, se sente que está sendo julgada, se ele não está sendo compassivo, esse é um grande sinal de que não é uma boa escolha. Outra coisa importante para prestar atenção é, essa pessoa está dizendo que é especializada em tipo 500 coisas diferentes, porque na realidade você só pode ser realmente especializada em no máximo 2 ou 3 coisas. Então, sempre que você estiver procurando uma terapeuta, certifique-se de que ela realmente é especializada e não apenas coloca todo tipo de tratamento como especialidade. E o último ponto é realmente como elas são treinadas. Então, se elas dizem que são especializadas e treinadas para fazer 20 tipos diferentes de tratamentos, isso também é um grande sinal de alerta, porque para se especializar em apenas um, realmente leva anos. Então, o que você deve procurar é que elas sejam treinadas em TCC, EMDR, EM ou TCD. Essas são normalmente as práticas baseadas em evidências mais comuns e eficazes. Ao buscar uma terapeuta, confira se ela adota uma abordagem baseada em evidências. Elas estão listando 1, 2 ou talvez 3 áreas principais de tratamento. E quando você realmente se encontrar com ela, que você se sinta confortável e tenha uma boa conexão com ela. E todas essas coisas podem ajudar a aumentar a probabilidade de sucesso. E em termos de categorias, analogias ou metáforas que eu possa usar para entender isso, nós passamos a compreender melhor a saúde mental como parte da sua saúde geral. Você pode consultar um nutricionista para questões alimentares e buscar um treinador ou fisioterapeuta para problemas ortopédicos físicos, mas o treinador físico, ou melhor, o fisioterapeuta, é um exemplo interessante, onde eu recebo uma prescrição de 6, 8 ou 10 semanas para fazer fisioterapia. Quando o meu tornozelo volta a funcionar após uma torção feia, ele me libera com alguns exercícios. Eu poderia ter minha treinadora pessoal me treinando 2 vezes por semana para manter um condicionamento físico básico pelo resto da vida. Então, existem protocolos e modelos semelhantes para a saúde mental que vocês estão aplicando, onde talvez alguém precise de uma recuperação, uma mudança, uma alteração de trajetória, em vez daqueles que estão fazendo algo mais como uma manutenção básica? Com certeza, essa é uma ótima pergunta, Erin. Então, tudo depende do que a paciente está vivenciando. Então, há momentos em que veremos uma cliente 1 vez por semana durante 2 meses e a ansiedade dela diminuiu tanto. Ela já tem as ferramentas e habilidades e está aplicando tudo sozinha. E assim, ela não precisa mais ser atendida mais do que 1 vez por mês ou 1 vez a cada 4 ou 5 meses depois disso. Depois, é claro, existem casos em que é more casos em que você precisa ser atendida 1 vez por semana ou 2 vezes por semana durante um ano ou mais, ou até 3 anos, ou até mais do que isso.
Algumas clientes recebem atendimento semanal por toda a vida, e tudo realmente depende de qual é o diagnóstico ou a condição e de quão grande é o problema na vida delas. Então, realmente depende. Já tivemos alguns clientes que vimos por tipo 1 mês e meio e eles dizem: Uau, eu não sabia que podia fazer X, Y e Z como estratégia de enfrentamento. E aí você se sente melhor e não é mais necessário. Então, quando os clientes começam a se sentir melhor e os resultados aparecem, ou seja, redução dos sintomas, aí a gente reduz o tratamento. Faz sentido. Frequência. É. Voltando ao negócio que você expandiu de uma para mais de 50 pessoas em 5 anos, esse crescimento é realmente impressionante. Quero perguntar sobre a sequência de funções que você delegou. Se era só você no início e você tem formação em psicologia, podemos concluir que você era um dos ou o principal. A pessoa que prestava o atendimento e então você tinha todo esse aparato de administração, vendas e outras coisas que ocupavam o restante, o que sobrava do seu tempo. E eventualmente você foi delegando essas funções. Como você pensou nisso de forma sequencial? Sim, então realmente a prioridade número 1 no começo é simplesmente aumentar o número de pacientes e aumentar a receita. E ajustar a empresa de uma forma que ela fosse o mais lucrativa possível para que eu pudesse reinvestir os lucros no crescimento da organização. Então, a prioridade número 1 era aumentar o número de clientes. E então, quando o volume começou a aumentar, a prioridade passou a ser garantir que as operações conseguissem funcionar sem problemas, que os clientes tenham uma boa experiência ao agendar, que o agendamento online esteja configurado e que os lembretes automáticos de consulta estejam estabelecidos. E que tivéssemos uma equipe de faturamento médico e credenciamento pronta para lidar com o acompanhamento, com cobranças, cobrando valores em aberto e ajudando a estimar quanto o paciente deveria pagar por consulta. E uma vez que isso estava estabelecido, o próximo passo foi realmente trazer mais talentos e mais profissionais, garantindo que fossem as pessoas certas, com o treinamento adequado e com as intenções corretas. Porque para mim e para a Makin Wellness, nossa missão é ajudar as pessoas a se curarem e voltarem a ser felizes. Então, eu realmente queria ter profissionais muito talentosos que estivessem alinhados com isso. Então, começamos a fazer parcerias com diferentes universidades, como a CMU, a Universidade de Pittsburgh e a Universidade do Casney, para ter programas de estágio. E esse foi o próximo passo. E assim, tudo continuou crescendo e evoluindo. E meu papel passou de ser uma empreendedora solo para ser tipo uma líder de equipe, de todo esse caos acontecendo e eu fazendo o meu melhor para deixar tudo organizado, sistematizado e em ordem. E então trazendo as pessoas certas e delegando funções e responsabilidades. E capacitando essas pessoas para assumirem a responsabilidade por diferentes divisões ou partes da empresa e ajudando-as a fazer isso. Então, como você tem licença na Pensilvânia, isso limita o potencial de pacientes apenas aos residentes da Pensilvânia? É assim que funciona? Talvez isso ajude. Sim, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, estamos trabalhando nisso agora. Temos uma profissional começando, na verdade, dependendo de quando isso for ao ar, começando muito em breve, se ela ainda não tiver começado em Nova York. Então, estamos trabalhando para desenvolver uma presença em Nova York e também temos outra profissional devidamente licenciada em Delaware. Então, Delaware, Nova York e Pensilvânia neste momento, e essa é uma das nossas iniciativas para os próximos anos, garantir que possamos atuar em outras áreas remotas também. As leis de licenciamento médico são um conjunto de crenças interessante. Você pode nos levar por uma longa digressão, mas do ponto de vista de quem está construindo a plataforma para possibilitar esse atendimento de forma digital, e você sabe, não existe. Você não está investindo em uma loja física onde você sabe, é como se horas de terapia pudessem ficar numa prateleira. Então isso meio que se presta a esse tipo de escalabilidade além das fronteiras, em um modelo que não depende de localização geográfica. Mas ainda assim, pelo que parece, você está limitado pelos aparatos regulatórios para esse tipo específico de atendimento. Com certeza, sim. Qualquer coisa relacionada a serviços médicos é realmente assim.
Então, esse passo é garantir que você tenha advogados excelentes para ajudar, para garantir que, à medida que você cresce, esteja fazendo isso de uma forma que não viole acidentalmente nenhuma lei, política ou algo do tipo. Então, Certo. Então, me explique qual foi o raciocínio quando você sabe que chegou a hora de expandir. Porque eu imagino que você atende muitas pessoas na Pensilvânia, mas ainda não esgotou esse mercado nem alcançou todas as comunidades. as comunidades nesse sentido. Como vocês equilibram apostar mais numa região com os primeiros passos para expandir para outras regiões? Sim, começamos a analisar isso quando tivemos que recusar clientes porque eles não eram residentes da Pensilvânia. E até mesmo na semana passada, acho que foram cerca de 50 pacientes que tivemos que recusar porque eles nos encontraram geralmente organicamente pelo Google. Então foi aí que realmente começamos a pensar nas prioridades, tipo, em quais estados precisamos entrar, com que rapidez podemos fazer isso acontecer, o que precisa estar em ordem. E então, quando a demanda por esses serviços começou a aumentar, nós realmente começamos a pensar em estabelecer isso. E isso também mostra onde focar, porque se todo mundo está vindo do Tennessee procurando por você, é tipo, ok, vamos priorizar o Tennessee. Mas se ninguém está vindo de Utah, estou inventando estados aleatórios aqui, tipo, então tudo bem, podemos deixar isso para mais tarde. Exatamente. Entendi. Então, você falou sobre os tipos de desafios regulatórios específicos associados a qualquer empresa do setor médico. Outra coisa interessante é a forma como o dinheiro circula dentro de uma empresa, certo? Sim. Então, em certos casos, você vai ter empresas que precisam fazer esse investimento inicial para uma lote de produção. Se você leu Shoe Dog, do Phil Knight, sabe que esse é o exemplo clássico de investir o máximo de capital na produção de tênis mais recente. Assim, as margens deles podem melhorar quando vendem esse lote, mas depois eles têm que correr atrás e vender, quase como se estivessem tentando alcançar o capital que foi investido. E aí você tem outros casos em que, por exemplo, nós acabamos de entrevistar Josh Caputo, que contou que o primeiro cliente dele pagou tudo antes mesmo do primeiro protótipo ter sido lançado. Agora ele tem fôlego para descobrir como entregar isso. Parece que há um pouco de especificidade aqui, onde alguém vai chegar, vai querer um atendimento. Esse departamento de faturamento e cobrança garante que a transação seja concluída corretamente para a empresa. Você pode explicar melhor como isso funciona? Sim, com certeza. Então, nós fazemos parcerias com operadoras de saúde. Atualmente, temos parcerias com todos os principais planos de saúde privados na Pensilvânia. Então, a forma como o faturamento médico funciona é que, se eles tiverem uma coparticipação ou uma franquia, você coleta essa taxa no momento da consulta. E o que acontece então é que você codifica a cobrança de uma determinada maneira. Isso indica qual serviço foi prestado, quem foi a prestadora, quanto foi coletado, qual é o local. E então você envia isso para uma equipe de faturamento médico revisar se isso está correto. A equipe de faturamento médico faz parte da Maquin ou é terceirizada? Eles são terceirizados. Terceirizados, eles são terceirizados e nós trabalhamos muito em conjunto, sim. Demont Medical Billing Solutions são ótimos. Alguém mais? Provavelmente eles gostam de ter você como cliente. Parece que eles são incríveis. A equipe de faturamento médico revisa a cobrança para garantir que está correta, pois cada companhia de seguro exige codificação específica. Se houver um número errado, eles negam a cobrança, o que prolonga o processo de cobrança. Eu seria péssimo nesse trabalho, eu também. Igual, terrível. Eu lembro quando comecei, a moça me mandava e-mails o tempo todo, tipo, me desculpe, detalhes não são comigo, mas vou trabalhar nisso, sabe? Então eles liberam e depois enviam para a seguradora com o nosso processo. É eletrônico. Então tudo isso é feito através de um sistema de prontuário eletrônico que a gente tem. E normalmente em até 45 dias, o que na verdade é muito rápido no mundo médico, a gente recebe o pagamento das seguradoras. Eu sei que muitos não gostam de trabalhar com seguradoras, mas eu gostei muito dessa experiência. E eu acho que muito disso é garantir que seus sistemas estejam bem organizados e que haja um foco na pontualidade. Porque quanto mais tempo demora para liberar o pedido de reembolso, mais tempo demora para receber o pagamento. Então,
E basicamente tornar isso mais eficiente vai trazer todo tipo de consequência positiva para o seu negócio, onde, sabe, outra coisa é o planejamento de demanda. Então, se estamos esperando que mais pacientes cheguem e temos essa demanda crescente, mas ainda não temos o tipo certo de capital disponível para contratar os próximos 5, 10, 15 profissionais que precisamos, vamos ficar limitados para realmente atender essa demanda e de fato expandir nosso negócio. A capacidade de concluir e fechar o negócio é parte crucial do processo. É sim, o faturamento médico é muito, muito importante. E então o relacionamento com esses seguradoras, e isso pode ser algo básico, isso depende realmente de você e da sua organização terem as licenças corretas, ou a outro nível como construção de relacionamento. Porque eu imagino que a companhia de seguros fica feliz em encontrar pessoas que vão pagar pelas apólices, mas menos feliz em ter que pagar para quem está enviando pedidos de reembolso. Não é que não queiram, mas é um processo mais complicado. Com certeza. E eles realmente se preocupam em garantir que seus pacientes estejam recebendo um cuidado eficaz. Algo que temos visto e ouvido falar cada vez mais é o cuidado baseado em valor. E o que isso significa é que existe prova e evidência de que o cuidado que o médico ou o profissional está oferecendo realmente está ajudando. E esse é um novo modelo que, pelo que ouço, muitas seguradoras estão trabalhando para implementar, e alguns planos já fizeram isso e já tem esse sistema funcionando atualmente. Então, parte disso é baseada em relacionamento, mas ainda mais importante é a forma como você lida com o faturamento médico, na verdade. Porque a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz tudo, certo? E então, se as suas solicitações de reembolso e a sua faturamento médico são desleixados, muitas vezes as operações clínicas da empresa também vão ser desleixadas e desorganizadas. Então, eles usam isso como uma forma de medir como está a sua empresa. E também eles têm todos esses dados sobre a sua empresa e o que você está fazendo. E eles colocam muita ênfase em fazer uma análise criteriosa antes mesmo de você conseguir um contrato. Por exemplo, para nós com a UPMC, Aaron levou 3 anos para conseguirmos um contrato com a UPMC. 3 anos de acompanhamento consistente. E claro, você não desiste, você permanece persistente, mas leva muito tempo para conseguir esses acordos. Quando eles entrarem em vigor, é importante garantir que você faça o necessário para evitar problemas e mantê-los. Então, sempre que alguém persegue algo por 3 anos e isso finalmente se concretiza, vai haver algum tipo de comemoração por isso. Mas só para tornar isso super tangível, para ter certeza de que estou entendendo, o seguro da UPMC passou por esse período de 3 anos e depois disso, os pacientes com seguro da UPMC passaram a ter cobertura para usar Making Wellness como prestador de serviços de saúde mental. Estou pensando corretamente? Sim. Entendi. Então, por outro lado, outra parte da experiência médica, especialmente nos Estados Unidos, é o encaminhamento para especialistas. Então, você consulta um clínico geral, vê um generalista, e aí eles meio que te direcionam para garantir que você receba o mais alto nível de cuidado em ortopedia, ou seja lá qual for a especialidade. Como o Macon construiu um funil para receber encaminhamentos de outros profissionais de saúde? Ou isso não foi tão importante quanto talvez o marketing digital, ou a presença em certos sites, ou o que realmente impulsionou esse crescimento? Sim, essa é uma ótima pergunta. Nós fazemos parcerias com algumas empresas, como a Quartet, para receber esses encaminhamentos. Então, a Quartet, para quem não conhece, é uma plataforma onde profissionais da atenção primária podem encaminhar pacientes para especialistas em saúde mental ou dependência química. E esse tem sido o principal canal para conseguir coordenar o cuidado com os profissionais da atenção primária. A principal forma como as pessoas nos encontram tem sido por indicação boca a boca e pelas operadoras de plano de saúde, porque também estamos listados em todas elas. E publicidade online e otimização para mecanismos de busca. Entendi. Alguma se destaca ou há uma distribuição equilibrada entre essas fontes? Eu diria. É como pensar sobre isso. É Google e mecanismo de busca. A busca foi um divisor de águas pra gente, com certeza. É, Parece que, bom, tem algumas coisas que você falou aqui. Eu não queria focar tanto na Piper, mas acaba que manda ver, sabe? Ela acaba entrando em toda a conversa, né?
Você mencionou buscar terapeutas especialistas em determinada área. E a gente vê isso em agências de marketing, porque se alguma agência não é realmente grande, mas diz que faz de tudo, ou eles estão terceirizando tudo, ou na verdade não são especialistas nessas coisas, Eles são apenas generalistas. fazendo um trabalho medíocre nisso. Mas o outro ponto é que, sabe, recebemos esses diferentes leads que chegam de todos os tipos de entidades. E às vezes você está trabalhando com o chefe de marketing de uma determinada entidade e eles meio que entendem. Eles sabem o que estão procurando e só precisam da execução. Eles conseguem articular de forma muito clara o que querem. E então, não é um lead frequente que recebemos, mas existe uma experiência relativamente consistente ao lidar com pessoas que são da área médica. De alguma forma, todo o universo do marketing é realmente opaco para eles. Tipo, nem mesmo sabendo o jargão básico, né, os contornos básicos do que procurar, o que perguntar, como funciona. Da mesma forma que eu seria igualmente inútil em um ambiente médico. Mas é interessante que isso faz parte do seu diferencial, enquanto muitas das outras empresas, esse tipo de habilidade simplesmente não vai estar no DNA delas desde o início. Sim, com certeza. E se você pensar bem, se você foi treinada por anos e anos sobre como fazer algo de uma certa maneira e o que é importante e o que não é. Na mente de uma prestadora, ela só pensa em fazer um ótimo trabalho e oferecer excelente atendimento ao cliente, o que é fundamental. E marketing eficaz, branding, posicionamento e garantir que você está comunicando o que está acontecendo e fazendo com que o público fique cada vez mais familiarizado com a sua empresa é extremamente importante, porque isso vai ser o seu canal de comunicação de um para muitos. Certo. Então, pelo que parece, um bom profissional de marketing de performance tem uma base bem sólida para trabalhar em um negócio como o seu. Porque se houver um entendimento básico de qual é o custo, me desculpe. Se você souber qual é a receita por visita daquele paciente que está chegando e a quantidade padrão de visitas que ele vai fazer, você consegue calcular o valor médio do que essa pessoa representa quando entra pela porta. E assim você já sabe mais ou menos de cara qual é o orçamento máximo para o seu tipo de investimento em anúncios digitais. E agora, realmente, em termos de restrição de crescimento, se você tem o capital porque seu faturamento está em dia e você tem clareza sobre quanto está disposto a pagar por uma dessas pessoas, então é como, vamos rodar um experimento em qualquer lugar para ver se isso se traduz em mais pessoas entrando pela nossa porta. Sim, com certeza. Quero dizer, é realmente um jogo de números, números e medir suas conversões. Mais cedo, antes de nos encontrarmos hoje, tive uma reunião com minha equipe sobre conversões. E uma mudança que nossa equipe fez aumentou nossas conversões em 7% dentro de um período de um mês. Acompanhar todas essas métricas é realmente muito importante. Certo. Então, em termos de incentivos, né, a maneira mais óbvia de incentivar é um vendedor com comissão, mas isso não é necessariamente o ideal em algo como saúde. Então, como você pensa nos incentivos para esses profissionais de saúde e para o restante dos membros da sua equipe para manter todos alinhados e continuar impulsionando esse crescimento? Sim, com certeza. Bem, um dos valores da nossa empresa é a colaboração. E eu sou muito firme em garantir que todos nós estamos trabalhando juntos de forma harmoniosa. E à medida que crescemos, há muitas oportunidades que oferecemos aos membros da nossa equipe. E nós temos várias coisas, como diferentes bônus de indicação, ou se você indicar um profissional para trabalhar aqui e ele for uma ótima escolha, essa é outra oportunidade de bônus. E também temos uma participação nos lucros no final do ano, dependendo de quão lucrativos fomos, quanto crescemos e qual foi a contribuição de cada um para isso. E também analisamos o quanto elas seguem nossos valores, porque somos uma empresa guiada por valores. Tudo isso ajuda, é claro, a retribuir a nossa equipe também. E todos eles valorizam muito todas essas coisas. E isso também é útil para nós, porque, sabe, quanto mais profissionais de qualidade conseguimos, mais parcerias podemos estabelecer com outros lugares e mais nossa equipe pode realmente ter esse senso de pertencimento e dizer: essa é a nossa equipe, essa é a nossa empresa. E ter essa mentalidade realmente ajuda no crescimento, com certeza, porque todos estão muito envolvidos. Sim. Quando a participação nos lucros foi implementada? Foi desde o início ou em que momento isso virou uma política da empresa? Então eu fazia isso de forma informal e não percebia que era assim que se chamava até mais tarde. Então eu diria que sempre fiz isso, mas não era um processo formal até cerca de 2 anos atrás.
Entendi. Interessante. Bem, eu realmente estou impressionado com o crescimento que você teve. E, claramente, a parte da visão é realmente impressionante para mim, porque acho que essa provavelmente é uma área em que eu poderia melhorar um pouco. Então, talvez eu precise conversar depois daqui sobre algumas maneiras que você desenvolveu isso, mas eu quero caminhar para o encerramento. Antes de fazermos nossas perguntas finais de sempre, tem mais alguma coisa que você esperava compartilhar hoje e que eu não te dei a oportunidade? Nós cobrimos tudo. É. Quais são essas especialidades? Você citou que o terapeuta mencionou ter 20 especialidades. Isso não é válido. Quais são algumas das mais comuns, ou talvez algumas que você não esperaria, caso não estivesse nesse meio? Sim. Então, as especialidades mais comuns e os desafios que chegam aqui na Maquin Wellness são depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático de longe. Ok. E existem alguns nichos novos ou emergentes nos quais as pessoas realmente têm focado, que sejam um campo específico de cuidado? Para tratamento. Sim. Pode reformular isso, por favor? Então, sabe, o depressão, ansiedade são meio que essas especialidades amplas às quais alguém poderia se dedicar, mas existe alguém que seja, isso seria exagerado, mas especificamente pessoas que sofreram um acidente de esqui. E ok, é muito mais nichado, mas sabe, claramente existe uma necessidade ali que está sendo atendida e ter essa hiperespecialização realmente te diferencia e sua capacidade de oferecer esse cuidado. Ok, eu realmente agradeço por você ter esclarecido isso. Sim, então algo que nós. Então, em relação ao cuidado super especializado, nós damos suporte a muitos profissionais e executivos muito ocupados. E assim, ajudando eles a gerenciar a complexidade das suas vidas, a falta de tempo e o tipo de estresse associado a isso. Sim, normalmente é algum tipo de estresse com o qual eles precisam de apoio. E às vezes são casos em que legalmente eles não podem falar sobre certas coisas que causam muito estresse. Então, eles conseguem conversar com a terapeuta sobre isso, porque por causa da RIPA, nós não podemos divulgar muitas coisas. Então, nós damos suporte para um monte de advogadas, na verdade, tipo, um monte mesmo. Interessante. Sim. Bem, isso é fascinante. Se quiserem saber mais sobre você ou a Making Wellness, quais contatos digitais podemos passar? Sim, com certeza. Você pode acessar makingwellness.com e também nos encontrar no LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok e Pinterest como Making Wellness. Impressionante. E seu nome de usuário é igual em todas. Exatamente. Isso é incrível. Isso também é muito importante. Vamos colocar todos esses links nas notas do episódio. Você pode encontrá-los, assim como em todos os episódios, em goingdeepwitheron.com/podcast ou no aplicativo onde provavelmente está ouvindo isso agora. Mas, Sara, antes de encerrar, quero te passar o microfone mais uma vez para propor um desafio prático à audiência. Eu adoraria fazer isso. Primeiro, Erin. Um desafio que eu adoraria que você fizesse é reservar 10 minutos pela manhã só para você, para fazer algo legal por si mesma antes de começar o seu dia. E pode ser qualquer coisa que te faça sentir bem e que seja saudável para você. Então, nada autodestrutivo. Esse é um bom ponto. Você pode realmente começar o seu dia de um jeito estranho se isso fizer parte dele. Exatamente, é isso aí. Talvez seja melhor largar o álcool. Eu adoro isso. E quero destacar outra coisa aqui antes que a gravação termine. Você tem um hábito muito interessante. Eu ia ver se esse era o desafio antes de falar, porque não queria atrapalhar o seu desafio ali. Mas você sempre termina seus e-mails ou qualquer mensagem que eu tenha trocado com você, ou até mesmo uma ligação, dizendo para a outra pessoa ter um ótimo dia. Ou melhor, tenho certeza de que você faz isso de propósito. Como garante que faz sempre? Eu notei isso na nossa comunicação. Que bom que você percebeu isso, fico muito feliz. Normalmente eu digo, tenha um ótimo dia ou um dia produtivo. E eu digo isso para a pessoa para que ela mantenha isso em mente. Tipo, né, o que que eu posso fazer para ter um ótimo dia? O que que eu posso fazer para ter um dia produtivo? E digo isso para mim mesma. É um presente, mas também um pouco egoísta, pois penso,
O que mais preciso fazer para ter um dia produtivo? Sim, acho que percebi isso em uma mensagem. E depois estávamos em uma ligação, e você meio que se despediu assim. E isso já foi o suficiente para eu pensar. Ela definitivamente faz isso de propósito. E então eu fiquei refletindo sobre isso, quero dizer, é muito bom ouvir isso porque você não escuta isso de todas as pessoas com quem interage no seu dia a dia. Também é ótimo poder repassar isso para outra pessoa. Vou acrescentar isso. Eu acho que passar 10 minutos no começo do seu dia é um desafio fantástico para as pessoas. Mas eu só vou acrescentar porque também é algo que percebi que você faz, que é caprichar uns 10% a mais nas suas despedidas. Não precisa ser igual a Sarah, mas capriche um pouco mais nas suas despedidas. Gostei disso e acho que terá um impacto positivo para muitos. Meu Deus, com certeza. Foi incrível. Obrigado por participar do podcast. Sim, obrigada por me receber. Foi incrível. Fomos fundo com Sarah Making. Espero que você esteja por aí, tenha um dia fantástico. Obrigado por assistir até o fim da minha entrevista com Sarah. Se gostou, provavelmente vai curtir também nossa conversa anterior com Dylan Bain. Sua startup, MindBloom, trabalha para tornar a terapia com cetamina mais acessível para quem precisa para a saúde mental. Falamos das aplicações e origens da empresa nesta entrevista. Confira!